Meus amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor seja com todos. Estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa Palavra de Deus. As nossas lições são o comentário da lição de adultos, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, trimestralmente. A cada trimestre nós temos a discussão de um tema interessante e uma composição aí de aproximadamente 13 lições. Muito bem, queridos, nesse trimestre nós estamos estudando sobre os valores do reino de Deus. E dentro desta lição, que fala do Sermão da Montanha, nós já estudamos o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus, também já estudamos sal da terra e luz do mundo, duas características interessantes do cristão, Jesus, o discípulo e a lei. Na quarta lição estudamos resguardando-se de sentimentos ruins. A quinta lição, casamento é para sempre. Sexta lição, expressando palavras honestas. Lição 7, não retribua pelos padrões humanos. A oitava lição estudamos sobre sendo verdadeiros. A lição número 9, orando e jejuando como Jesus ensinou. A lição 10, nossa segurança vem de Deus. Estamos aí na antepenúltima lição e hoje vamos estudar a 11ª lição, cujo título é Sendo Cautelosos nas Opiniões. Muito bem, queridos irmãos, queremos cumprimentar a todos os que nos acompanham no YouTube, no nosso canal, e também aqueles que nos ouvem pela Rádio Farol FM 90.1, aqui na capital, Maceió. Um abraço carinhoso a todos. Para você que nos assiste pelo YouTube, você pode se inscrever aqui no canal, pode fazer o seu comentário, pode deixar aí o seu like também, que é muito importante para o nosso canal, e também compartilhar. Nós solicitamos que você compartilhe, esse vídeo com as muitas pessoas que você conhece aí das suas redes sociais, amigos da igreja. Eu já fui em vários lugares pregar e pergunto quem conhece o canal. Às vezes um irmão na igreja conhece e outros não conhecem. Então repasse para os irmãos, você vai estar passando aí um conteúdo muito bom para os irmãos. As nossas lições são comentadas em 10 tópicos, com todo respeito aos tópicos que já estão na lição, que são geralmente uma introdução, 3 tópicos e a conclusão, e nós criamos essa modalidade. A lição comentada em 10 tópicos, sistematizamos todo o assunto, aproveitamos, obviamente, o conteúdo que temos aqui na lição. Então, meus queridos, indo direto ao ponto, lição número 11 para 12 de junho de 2022. Que será o Dia do Pastor. Parabéns aí a todos os pastores pelo Brasil, e aqui também de Maceió, nossa capital, do interior do estado, o nosso abraço carinhoso a todos os pastores, esses valentes de Deus que receberam esse dom especial do Senhor para cuidar de ovelhas. Muito bem. Queridos, o título da nossa lição, Sendo Cautelosos nas Opiniões. O texto áureo nos diz assim: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas capítulo 6, versículo 36. Nossa verdade prática nos diz: quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 6. E nos diz assim o texto bíblico: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro
do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Como falei, nossa lição tem então uma introdução. Depois nós temos o primeiro tópico que trata sobre não devemos julgar o outro. O segundo tópico vai se ocupar de devemos primeiramente olhar para nós mesmos. E o nosso terceiro tópico, e se fôssemos julgados pela severidade de Deus. E por fim, então, uma conclusão, um conteúdo que vale a pena você ler, né, que tem muita informação interessante, e eu vou então passar direto aqui para os 10 tópicos que nós enumeramos e que vamos fazer um breve comentário para você. Então, em primeiro lugar, sendo misericordiosos para alcançar misericórdia, conforme está escrito em Mateus capítulo 7, onde Jesus falou, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Óbvio que este versículo ele está obedecendo a um princípio bíblico, o princípio da semeadura. Gálatas 6,7 está escrito, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Ou tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então, os misericordiosos, que são aqueles que têm compaixão das pessoas, essas pessoas irão alcançar compaixão dos outros também. É uma semeadura. Então, meus queridos, muitas vezes nas nossas opiniões, nós precisamos também ser misericordiosos, porque assim como o outro erra, nós também erramos. Eu sempre digo aqui nos cultos administrativos, onde sempre nós tratamos de processos de disciplina, reconciliação, aclamação. Então, temos aqueles irmãos que estarão sendo disciplinados. E eu sempre digo à igreja, eu digo, olha irmãos, vamos tratar, se nós já tratávamos com carinho essas pessoas, vamos tratar com carinho dobrado, porque hoje é o dia dessa pessoa, amanhã pode ser o meu dia. E eu acho que quando a gente tropeça, quando a gente cai, quando a gente erra, todos nós queremos um ombro amigo, queremos compreensão e queremos apoio. Então, Jesus diz que quando a gente é misericordioso, a gente vai também alcançar misericórdia. É o primeiro tópico que eu coloco aqui, porque há pessoas que são severas demais com os outros, né? E quando chega a sua vez, ele quer que as pessoas sejam brandas, claro, né? Segundo lugar, sendo misericordiosos como nosso Pai o é. Então, quando nós somos misericordiosos na questão da opinião, na questão do trato com as pessoas, na realidade nós estamos ficando parecidos com Jesus, parecidos com Deus. Por isso que a nossa caminhada é rumo à estatura de varão perfeito, à estatura de Cristo. Então, quando eu sou misericordioso, eu fico mais parecido com o Pai. Veja que o texto áureo nos diz assim, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Né? Vocês lembram daquela parábola que Jesus contou, né? De um homem que tinha uma dívida muito grande com o seu senhor, e o seu senhor cobrou severamente a ele e tudo mais, como ele não tinha com que pagar, disse, então você vai ser preso, né? Por isso vai ser punido. E ele caiu de joelhos e pediu clemência, pediu misericórdia, e aquele senhor perdoou a sua dívida. E depois veio um outro conservo seu, né, que devia a esse, né, que foi perdoado, e devia até uma quantia menor. E ele não perdoou, né, deixou que aquele homem fosse entregue à correção. E o senhor dele ficou sabendo. E aí disse para ele, olha, você me devia muito, né? Eu te perdoei. E agora o seu conservo devia uma quantia menor. Estou aqui parafraseando, né? E você não perdoou? Então agora você vai pagar
pela sua dívida. Você vai ser preso e você vai pagar e só vai sair dali quando pagar a última moeda. Obviamente que nunca mais, foi prisão perpétua, porque a dívida dele era realmente impagável. Então, meus queridos, quando nós deixamos de ser misericordiosos, né, nós estamos entrando em contradição, em incoerência com o nosso Pai. Porque assim como Ele nos perdoou, nós devemos perdoar as outras pessoas. Assim como Ele nos tolerou, como Ele teve misericórdia de nós e nos amou, nós devemos fazer isso também para com as pessoas. Então, segundo lugar, sendo misericordiosos, como nosso Pai Celestial o é. Vamos ver o segundo tópico e o subtópico 3, que nos diz assim: precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que um dia Jesus Cristo teve para conosco. João 3,16, não é? Que diz ali, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que um dia Jesus Cristo teve para conosco, pois o amor não faz mal ao próximo. Muito bem. Então, queridos, fechamos aí o nosso segundo tópico. Vamos então para o nosso terceiro tópico. Não julgando para não ser julgado. Olha que coisa interessante. O versículo 2 da nossa leitura diz assim, começando do primeiro, né? Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Olha a semeadura. Julgou, vai ser também julgado. Eu citei Gálatas 6,7, que diz assim, né? Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então, meus queridos, se as minhas atitudes para com as pessoas, e aqui no que se refere a opiniões, a julgamentos, se esse trato com as pessoas são sementes que eu estou lançando ao longo da minha vida, eu preciso ter muito cuidado. Se as pessoas soubessem que as suas ações são sementes que estão sendo lançadas e que depois essas sementes vão brotar, vão nascer e nós vamos ter que colher. E como dizia um amigo meu, não só colher, mas também comer, então nós selecionaríamos melhor as nossas sementes. Então, muito cuidado, porque todo gesto, toda atitude, toda ação que estamos fazendo nesta vida, seja no mundo secular, seja na igreja, na obra de Deus, em qualquer lugar, nós vamos estar lançando sementes. Alguém muito sábio disse assim, antes de você reclamar pelo que está passando, olhe para trás e veja o que foi que você semeou. Pode ser que alguém esteja sendo julgado e está reclamando, porque não é bom ser julgado. Mas, de repente, foi alguém que julgou muito as outras pessoas. Precisamos ter muito cuidado, irmãos. Há muita gente que a gente tem dó, porque ele está sofrendo, e deve ter dó, deve ter misericórdia, deve amar e tudo mais. Mas muitas vezes aquilo ali é uma colheita de uma semeadura que foi feita no seu passado. Então, olhando para isso, eu creio que nós devemos nos preocupar com as sementes que estamos lançando. Vamos então para o nosso quarto tópico, julgando conforme a reta justiça. Aí você vai me dizer, mas pastor, está dizendo para não julgar, como é que agora está mandando julgar? Então, irmãos, onde está o erro do julgamento? Primeiro, há pessoas que não têm força moral para julgar. Elas estão julgando, mas como diz a Bíblia, elas têm uma trave no olho e estão querendo tirar o cisco no olho da outra pessoa. Muitas vezes o julgamento ele é feito precipitadamente, vamos comentar daqui a pouco. Muitas vezes o julgamento é feito baseado em aparências. Então, esse julgamento duvidoso, esse julgamento sem consistência, esse julgamento baseado em mim, ele é muito falho. Mas a Bíblia apresenta um tipo de julgamento
que é segundo a reta justiça. Nós vamos ver em João 7:24, que está escrito assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Nós vamos ver isso acontecendo ao longo da Bíblia, né? Jesus, durante o seu ministério, né, ele censurou ali os escribas, os fariseus. Tudo bem que ele era Deus, né? E como Deus ele conhecia todas as coisas, mas quando o julgamento é feito pela palavra, não é o meu ponto de vista, não é a minha opinião, não são os meus achismos que estão prevalecendo. Eu tenho uma referência. Qual é a referência? A palavra de Deus. Então, é um julgamento pela palavra de Deus. Nós vamos ver em 1 de João 4, de 1 a 3, que eu não vou ler, mas ali fala sobre o julgamento, né, dos ensinadores, pessoas que ensinam doutrinas, e a gente tem que ver essas doutrinas e julgar pela palavra. Por exemplo, a profecia. A profecia tem dois tipos de julgamento. Alguém profetiza, não é? Eu não posso dizer se é de Deus ou não é de Deus, ainda que me pareça alguma coisa estranha. Bom, quais são as duas formas? A primeira, se a profecia ela é de cunho pessoal, alguém diz que vai acontecer, Deus está falando que vai acontecer algo na minha vida. Eu sei se vai acontecer ou não? Não sei. Só tem um jeito: esperar. A Bíblia diz, se essa profecia se cumprir, foi de Deus. Se não se cumprir, não foi de Deus. E a outra forma é teologicamente, é quando alguém profetiza e a gente vê que aquela profecia está dissonante da palavra. Ela não está alinhada com a palavra, não está consonante ali com a palavra, né? Mas ela está ao contrário, está incoerente com os ensinamentos bíblicos. Então, nós já podemos julgar e dizer, esta profecia é falsa. É um modelo de julgamento, mas um julgamento baseado na palavra, não é? Toda profecia, né? Toda visão, todo sonho, ele tem que passar pelo crivo da palavra. Se entra em contradição com a palavra, nós não admitimos, porque a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Então, queridos, julgando conforme a reta justiça. Vamos ver o auxílio bibliológico, como é que nos diz. Tem aqui uma observação muito interessante. Lá na frente está escrito assim: o discípulo deve poder ver a falta do irmão de forma que tal pessoa seja trazida a uma correção gentil, mas firme. Aqui está falando sobre o processo de disciplina que é feito na igreja, né? Jesus nunca disse que o bem e o mal são ideias relativas, determinadas por cada pessoa. A tradição profética pede discernimento e correção. Então, veja só, quando um irmão peca e vai ser trazido para o julgamento aqui da igreja, né, essa pessoa deve ser tratada com uma correção gentil, mas firme. Gentil, respeitosa, porém firme. E isso é um julgamento, mas um julgamento pela palavra. Houve uma transgressão. A igreja percebe que está desalinhado com a palavra. Essa pessoa é trazida e ela é corrigida pela palavra. Não é pelo meu ponto de vista, não é pelo meu intelectualismo meramente. Não. Ela vai ser julgada pela palavra. Então, nós aprendemos aqui que há uma forma de julgamento. Não conforme a aparência, mas conforme a reta justiça. Que reta justiça é essa? A palavra de Deus. Quinto lugar, julgar é ferir prerrogativas, né? Então, a orientação da Bíblia é que nós não julguemos as pessoas, mas esse julgamento cabe ao Senhor Deus, que é aquele que tem a prerrogativa dos julgamentos. Vamos ver aqui na introdução, bem no meio da introdução, diz assim: somente o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, tem autoridade para julgar suas criaturas.
Deus é o justo juiz e toda avaliação pertence somente a Ele, conforme a segunda carta a Timóteo, capítulo 4 e o versículo 8. Também aqui no nosso plano de aula, na sugestão de método, no finalzinho tem assim: somente Deus conhece os corações. Por isso, somente Ele tem condições de fazer um julgamento de forma justa. Glória a Deus. Vamos então, queridos, para o nosso sexto tópico: julgamentos que refletem projeções. A psicologia, eu não sou psicólogo, eu estou aqui fazendo uma citação daquilo que eu ouço dos que entendem, né? Na psicologia tem um termo chamado projeção. É quando alguém tem um defeito e como ele não pode castigar a ele mesmo, então ele castiga outra pessoa naquilo que é o seu próprio defeito. Ao invés dele se vingar dele mesmo, ele se vinga em outra pessoa, ele projeta esse defeito na outra pessoa, que é, na realidade, o seu defeito. Veja que coisa interessante. Muito cuidado, irmãos, com pessoas que vivem julgando muito. Pessoas que são muito santas, santarrão, que a gente chama, né? E pessoas que vivem julgando as pessoas. Há pessoas que não têm tempo para olhar para si mesmas, né? Elas só vivem olhando para a vida dos outros e julgando as pessoas e vendo defeito nos outros e perguntando ao pastor porque ainda não disciplinou aquela pessoa, porque não tomou atitude em relação àquela família, e a gente vê que a intenção dele é condenar as pessoas, né? É criticar as pessoas. Essa pessoa tem um problema consigo mesma. Então veja, julgamentos que refletem projeções. Olha o segundo tópico e o primeiro subtópico, que é o nosso sexto ponto. Vai dizer assim: cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Pessoas que emitem juízos impensados e infundados a respeito de outros podem estar tentando esconder seus próprios erros. Mais embaixo, eu estou saltando aqui já para o que nos interessa, diz: muitas vezes, de modo errôneo, procuramos falhas nos outros e os sentenciamos, mas ignoramos ou fazemos vista grossa em relação às nossas próprias falhas, que por vezes são mais graves do que as que a outra pessoa está cometendo. Esse filme a gente está cansado de ver por aí. Muito bem. Sétimo ponto: cuidado com opiniões precipitadas, né? A precipitação nunca foi boa. Pedro, um apóstolo de destaque, né? Mas de vez em quando ele derrapava, né? Esse ímpeto, né? Esse impulso em se adiantar, em perguntar. Muitas vezes ele errava, e errava muito, porque a precipitação, ela é livre de um pensamento mais profundo, de uma análise mais segura, né? A pessoa rapidamente já está tomando decisão, rapidamente já está falando alguma coisa, rapidamente já está dando uma opinião e, de repente, essa opinião não está correta e ele mais na frente vai se arrepender. Como vovozinha dizia, prudência e canja de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Então nós vamos ver no segundo tópico e subtópico 3, uma partezinha aqui também, que eu já li em relação ao tópico 2, mas vale para o 3 também. Precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que um dia Jesus Cristo teve para conosco, pois o amor não faz mal ao próximo. Ok, fomos alcançados pela graça e precisamos tratar a todos com o mesmo favor imerecido que recebemos. Então, ao invés de julgar, que venhamos orar por aqueles que pecaram, pedindo ao Senhor que lhes conceda um novo recomeço, pois temos um Deus que é bom e misericordioso. Este é o caminho correto. Nós vamos ver em João capítulo 8, uma referência para você guardar, quando Jesus está lá no templo e aquele grupo de pessoas trazem uma mulher, não é,
que foi apanhada no próprio ato adulterando. Eles estavam testando Jesus, trouxeram aquela mulher, né? Não sei nem onde estava o homem que estava com a mulher, eles não fizeram nem questão, porque interessava pegar Jesus em algum erro, esse era o foco. E eles trazem e começam a pedir a Jesus uma resposta. Olha, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei de Moisés está escrito que as tais devem ser apedrejadas. E tu o que dizes? Jesus não foi precipitado na resposta. Ele fica ali no chão escrevendo, ninguém sabe o que, mas pensando. Jesus não precisava daquilo, ele podia responder na hora, mas ele está nos ensinando uma lição. Não responda, não tome decisões precipitadas. No tempo da fragilidade, cuidado com a tomada de decisões. Tempos de fragilidade não é tempo de tomar decisão. Pense antes de falar, porque você pode dizer aí uma besteira e depois fica ruim de tirar essa palavra. Então, Jesus fica e eles vão insistindo, até que Jesus levanta a cabeça e fala: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E um a um foi se retirando. A Bíblia diz que dos mais velhos aos mais novos, foi jogando a pedrinha no chão e se retirando. Bom, ter trazido aquela mulher até Jesus foi um ato de precipitação. Por que não pensaram antes? Será que eu tenho condição de julgar esta mulher? Eles não pensaram. Foi preciso Jesus tirar o véu e dizer: vocês estão numa condição de pecado igual ou pior essa mulher. E se vocês estão numa condição de pecado como ela, vocês não têm autoridade moral para jogar pedra nessa mulher. E todos se retiraram. O único que podia jogar a pedra era Jesus. Mas Jesus levanta a cabeça, não tinha mais ninguém. Ele pergunta à mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Ele disse: nem eu também te condeno. Vai em paz e não peques mais. Que coisa linda, um texto clássico para nós aprendermos muito sobre ele. Vamos então ao nosso 8º tópico: julgamentos incoerentes com o que somos é hipocrisia. Julgamentos incoerentes com o que somos é hipocrisia. Está aí no texto, de forma muito clara, do versículo 3 ao versículo 5 da nossa leitura bíblica em classe, vai dizer assim: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, queridos, julgamentos incoerentes com o que somos é hipocrisia. Como alguém que está desacertado, está irregular, está com uma trave no seu olho, vai poder corrigir o seu irmão? Era o que acontecia muito nos dias de Jesus, principalmente com aquela casta religiosa, fariseus, escribas, que ficavam julgando a vida dos outros, colocavam fardos pesados sobre os ombros do povo e nem com o dedo mínimo eles davam assim uma pequena ajuda. Jogavam o fardo e deixavam a pessoa se virar para lá. Eles mandavam o povo fazer, mas eles não faziam. E o nome disso, para Jesus, foi hipocrisia, que é uma representação. A pessoa está representando um papel que não é a sua própria realidade. Julgamentos incoerentes com o que somos é hipocrisia. Precisamos ter muito cuidado com isso. Não podemos entrar naquele velho ditado: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Não, eu faço e agora digo para você fazer também, e você olha para mim e vê em mim um referencial e vê em mim um modelo a ser seguido. Foi isso que Jesus chamou de discipulado. 9º lugar,
O perigo das opiniões por influências. Tem pessoas, irmãos, que não têm opinião própria, não é? Nem opinião e nem personalidade própria. Elas vivem em função dos outros. Então existem pessoas que acompanham a multidão, não sabem nem o que está acontecendo. Ele entra no bolo e vai fazendo o que todo mundo está fazendo. Muita gente, no dia que Jesus foi crucificado, gritou: crucificam, crucificam, porque um grande coral de pessoas estava gritando assim. Ele entrou no meio e começou a gritar também. Outros, não é? Quando perguntaram se queria que soltasse Jesus ou Barrabás, ele viu que a maioria estava dizendo Barrabás e ele entrou no coro também e disse que soltasse a Barrabás e crucificasse Jesus. Nós precisamos ter muito cuidado, porque dizem que quem anda pela cabeça dos outros é piolho. E nós não somos piolhos, nós somos pessoas e precisamos ter opinião, precisamos ter identidade, personalidade próprias, né? Então veja o primeiro tópico e o subtópico 3. Lá no finalzinho diz: as Escrituras Sagradas nos ensinam a não julgarmos, como também não admitir falso rumor e a testemunhar falsamente contra alguém. Os irmãos sabem que quando Acabe, em concerto com Jezabel, quiseram condenar, tomar a herança de Nabote, a Jezabel, mulher de Acabe, que era rainha, ela contratou homens levianos, homens maus, homens mentirosos, para dizer que Nabote havia blasfemado e tudo mais, para que ele pudesse ser morto. Então, isso acontecia muito, chamar falsas testemunhas, e o falso testemunho é pecado. Então, irmãos, temos que ter muito cuidado, porque às vezes não é a sua opinião, é que alguém lhe influenciou para que você tivesse essa opinião. Então a gente precisa refletir, a gente precisa pensar, a gente precisa ler a palavra, precisa ter discernimento espiritual, e eu digo elevado discernimento espiritual, e não andar pela cabeça dos outros, sendo influenciado. Às vezes tem uma opinião, aí alguém vem com um outro conselho, uma outra coisa, ele já muda de opinião, daqui a pouco o outro dá outro conselho, ele muda de novo de opinião. Não tem uma palavra, como Jesus disse, sim, sim, não, não. Ele uma hora é sim, outra hora é não, uma hora é não, outra hora é sim, e muitas vezes emite opiniões erradas, não porque ele tenha formulado essa opinião, mas porque ele recebeu influência de outras pessoas. Muito cuidado, por isso que a gente tem que selecionar as pessoas com quem a gente anda, irmãos. A gente tem que amar a todos, fazer o bem a todos, respeitar a todos, mas não podemos nos acompanhar de todas as pessoas. Você tem que se acompanhar de pessoas que te levem para mais perto de Deus, que faça você crescer, faça você progredir. Porque, olha, uma má companhia vai dar, de repente, uma opinião, vai te influenciar e você vai opinar de forma errada. Muito bem, vamos então para o nosso último tópico, que é o tópico número 10. Eu anotei aqui: autoanálise como remédio para o julgamento alheio. Então, a ideia é: julgue-se a si próprio. Nós vamos ver em 1 Coríntios 11, 28, que está escrito ali, naquele capítulo 11, onde tem ali toda a organização da ceia, Você vê que Paulo condena a ceia que está sendo celebrada em Corinto, porque está tudo deturpado, Mas depois ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, e ele vai ensinando ali. E lá na frente ele diz assim, que nós devemos examinarmos a nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Então, muitas vezes, nós padecemos, irmãos,
porque não fazemos o nosso julgamento pessoal. Eu diria, nesta aula, que você se preocupe menos com a vida dos outros, se preocupe com a sua vida, não é? Faça uma autoanálise, ao invés de corrigir as pessoas, olhe como você está, se corrija. Eu tenho um amigo que fez um hino muito bonito na época, e o hino chamava a Bíblia de Divino Espelho. A gente se olha na Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus. Olhando para ela, nós vamos ver os nossos defeitos e vamos nos corrigindo. Porque muita gente diz que o mundo está muito ruim, que a igreja está muito ruim, que o departamento não presta. E às vezes quem está precisando de reparo é ele mesmo, porque todo lugar que ele chega dá problema. Então diz que a igreja A não presta, que a igreja B não presta, que a igreja C também não presta, e nenhuma igreja presta, e agora eu vou ser crente em casa. E, na realidade, o grande problema é ele. Tudo está em paz. Quando ele chega, começa a luta, começa a guerra. Então, meus queridos, talvez, se a gente tirasse os olhos dos outros e olhássemos para nós mesmos, nós corrigiríamos muita coisa. E você corrigindo a você, de repente, o mundo começa a melhorar. Meus queridos e amados irmãos, que Deus vos abençoe muitíssimo. Até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.